É isso aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mauro Silva. Desde já aquele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Hoje fazendo esse bate-papo aqui junto com vocês, tá bom? Isso mesmo, ó, vai deixando aí nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que a gente vai falar aqui hoje. É um bate-papo um tanto quanto mais informal. Infelizmente, a live que eu queria fazer no domingo não deu certo, não consegui formatar o computador, porque faltou o teclado, rapaz. Eu esqueci que tava com problema aqui no teclado. E aí, na hora de formatar o computador, que eu fui lembrar do bendito teclado. Então não deu para formatar. Vou ver se eu resolvo isso amanhã pra gente começar a fazer lives aqui no canal também. E essa semana, se der tudo certo, ou na próxima semana, enfim, nós teremos uma live muito especial com um convidado que eu vou falar para vocês. Não é apenas um youtuber, é um cara que já foi da Força Aérea Brasileira, é um cara de responsa e se der tudo certinho eu vou falar para vocês mais pra frente, tá bom? Se der certo também, vai estar aqui junto com a gente o meu amigo Isaac Granchelli, do canal Isaac Granchelli e Soberania do Brasil. Tendo dito essas coisas, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no nosso canal, dar essa moral pra gente. Desde já compartilhe os nossos vídeos pra gente vencer a bolha que esse algoritmo do YouTube coloca aí os canais conservadores, por assim dizer. E eu quero fazer um pedido especial para você. Comenta nos vídeos aí a sua opinião, porque isso ajuda muito a engajar o canal e fazer com que o algoritmo do YouTube mostre o nosso canal para mais pessoas. Eu sei que é chato a gente ter que falar isso todas as vezes, mas se a gente não falar, o pessoal acaba esquecendo e aí o vídeo fica meio abandonado pelo YouTube. Bom, gente, vamos lá. Eu sei, o canal ainda é pequeno, mas desde já, mais uma vez, obrigado a cada um de vocês que se inscreveu aqui no nosso canal, acreditou no nosso trabalho e cada vez mais nós vamos fazer um trabalho ainda melhor para você. Cada vez mais nós vamos fazer um trabalho especial para você que está aí do outro lado. Você que é a razão, uma das razões desse canal existir. Bom, vamos lá, gente. Bom, pessoal, o que acontece? No contexto geral aí do nosso país, nós tivemos um julgamento completamente ilegal, cheio de coisas erradas, feitas ali pelos ministros do STF, que deveriam prezar pelas leis, pela credibilidade das leis, pela Constituição Federal, que é a âncora maior das leis do nosso país. Mas foi um julgamento completamente atabalhoado, onde as vítimas também eram os acusadores e os julgadores. Condenaram um parlamentar por exercer o seu direito de falar, parlar, ao qual ele não poderia ser julgado. A função dele é falar, mesmo que fosse o maior absurdo do mundo, e ele foi julgado por isso. Ou seja, o trabalho dele é falar e ele foi preso porque falou. Essa que é a verdade. Ah, mas ele falou palavras feias. E daí? O trabalho dele não significa necessariamente que ele tem que falar palavras bonitas, mas que ele tem que ser um porta-voz. E muita gente se sentiu sim representada com as duras e ríspidas palavras ao qual ele desferiu contra os ministros do STF. E diga-se de passagem, liberdade de expressão parece que só vale para um lado, já que um parlamentar foi preso porque xingou ou porque falou mal de um ministro do Supremo. Enquanto isso, você tem pessoas que fazem uma réplica da cabeça de outra pessoa, jogam futebol com aquilo e nada acontece. Você tem um candidato à presidência da República, o senhor Luiz Inácio da Silva, que disse para juntar uma galera ali, eu não lembro exatamente o número, se era 30, 40, 50, coisa assim, de pessoas ir lá pressionar os parlamentares, conversar, bater um papo ali com as esposas, com os filhos dos parlamentares para pressionar. É realmente absurdo. Mas enfim, justiça para um lado, falta de justiça para o outro. E assim segue o Brasil. Mas o indulto
individual, por assim dizer, dado pelo presidente Jair Bolsonaro, fez com que essa injustiça fosse corrigida. Caso o STF caça algum jeito de tentar recorrer à graça, é porque esse é o nome correto, indulto quando são várias pessoas. Nesse caso seria uma espécie de indulto individual, vamos dizer assim, a graça dada ali pelo presidente Jair Bolsonaro ao Daniel Silveira. Se o STF tentar dobrar a aposta, eu não acredito, primeiramente, que eles vão fazer isso. Primeiro porque os militares já mostraram que estão de acordo com o presidente da República, mesmo porque tudo foi feito dentro da lei, da Constituição Federal, tudo dentro das chamadas 4 linhas da Constituição, que o presidente vem batendo nessa tecla há muito tempo. Então, para finalizar essa parte da história e finalizar essa parte do vídeo, veja só, Daniel Silveira, condenado injustamente pelo STF, recebeu o indulto do presidente, se livrou dessas acusações, dessa pena, e agora ele tudo dando certo, eu creio que ele vai ser livre ali também de qualquer processo que impeça ele de ser candidato, e é um nome ali praticamente certo, praticamente eleito. Se ele conseguir se candidatar, mesmo para o Senado, eu acredito que ele vai ganhar de longe, porque o Daniel realmente ele é um símbolo. E aqui você nota algo que aconteceu, que é muito interessante. Teve muita gente que aproveitou a carona ali da popularidade do presidente Jair Bolsonaro para subir, mas na primeira oportunidade, no primeiro desentendimento, nas primeiras rusgas, já deu tchau, já abandonou, já pulou fora do barco. Daniel não, ele sofreu, foi preso, passou perrengue na cadeia, precisou de tratamento médico, foi um perrengue, foi condenado a pagar multas injustas, e em nenhum momento, ele se virou contra o seu capitão. Nenhum momento ele se virou contra o seu líder, por assim dizer. Olha, pessoal, o nome disso é fidelidade. Talvez as pessoas hoje em dia não saibam muito bem disso, mas em certos períodos da história, a palavra de um homem valia muito. Hoje em dia, se você não colocar as coisas em um papel, e eu recomendo você colocar no papel justamente para não ser passado para trás, porque muitas vezes, mesmo estando escrito no papel, registrado em cartório, alguém ainda consegue passar a perna no outro. Tem dessas coisas. Mas há um tempo atrás, a palavra de honra, ela valia muito. Valia muito. Eu quero dizer para você o seguinte, a honra é algo que você e eu temos e que não tem preço. Podem chegar com 10, 20, 30 reais, 500, 600, 1.000, 10 mil, 100 mil reais. A honra de verdade, ela não tem preço. Ela não tem preço. Ah, mas se chegar com 10 milhões de reais, você vai fazer Não. Caráter não tem preço. Ah, mas e sei lá, se você tiver com um filho doente e se você não fizer tal coisa, aquela pessoa vai morrer, então você não faria uma coisa errada. Você aí está citando um caso diferente. Isso seria uma espécie de chantagem para poder salvar a vida de um ser humano. No caso de salvar a vida de um ser humano, a própria palavra de Deus diz que a vida humana é algo que não tem preço. Mais vale uma vida salva do que o mundo inteiro perdido para Deus. Aqui eu tô falando de salvação, é claro. Nesse caso aqui, a morte física. Mas, olha só. Num caso desse, provavelmente a pessoa que é honrada, que é honesta, talvez até fizesse alguma coisa errada para poder salvar uma vida. Ok, mas ela estaria sendo obrigada, de certa forma, a fazer aquilo. Ela não estaria totalmente desrespeitando a honra dela. Aí ia pesar na balança, ver o que é mais importante para ela, a vida da pessoa ou manter aquela tradição. Porque, de certa forma, salvar a vida de uma pessoa é algo tão honrado quanto manter aí vamos dizer assim,
um mantra, não é bem um mantra, manter um padrão ali de ações. Mas enfim, esse é um assunto bem complexo, bem cheio de nuances. Eu não quero aprofundar muito nele hoje. Talvez eu possa gravar um vídeo depois falando um pouco mais a fundo sobre esse tipo de assunto. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: o STF tanto tentou que fez um julgamento completamente inconstitucional, completamente fora dos padrões aí da justiça brasileira, da justiça de qualquer lugar do mundo, diga-se de passagem. E esse decreto do presidente, ele encerra, põe uma pedra em cima disso. Se o STF resolver contra-atacar, não deixar por menos, o que eu acredito que eles não vão fazer não, acho que eles vão sossegar. Mesmo porque os próprios ministros do Supremo já declararam que o indulto é algo que é prerrogativa do presidente, ele dá quando e para quem quiser para corrigir um eventual excesso da própria justiça. Eles não poderiam voltar atrás na sua própria palavra, ou iria pegar muito mal para eles e ia virar uma bagunça jurídica ainda maior. E agora, para finalizar o vídeo, eu quero dizer o seguinte para você. Diz aí nos comentários, você acha que a prisão do Daniel Silveira ela foi realmente errada? Aponta aí o que foram tantos absurdos, mas eu vou perguntar para você, o que você acha que foi o maior absurdo? Ter pedido fiança por um crime inafiançável, ter sido acusado por uma lei que não existe mais, terem inventado uma multa num processo onde não existe multa, foram tantas irregularidades. Eu quero pedir o seu comentário aí. Comenta aí nos comentários aí embaixo o que você achou mais absurdo nisso tudo. Qual foi aquilo que você olhou e falou assim, pelo amor de Deus, é que rasgaram no meio a Constituição. Faz o seu comentário aí e eu vou responder lá, vou deixar um gostei lá, tá bom? Bom, gente, é isso aí. Esse vídeo de hoje foi meio que um bate-papo. E dizer o seguinte para vocês também, eu não acredito que o STF eles podem até tentar assim alguma coisa, então, mas eu não acredito que eles vão levar isso a ferro e fogo, eu não acredito que eles vão fazer um desafio contra o presidente novamente, porque o ministro do Supremo disse há pouco tempo aí que me falha a memória agora qual foi o ministro, não lembro se foi eu não lembro se foi o Fachin, se foi o Fux. Ele falou, ou se foi um outro, ele falou que as Forças Armadas do Brasil que foram convocadas a participar ali do pleito eleitoral para coordenar e não deixar que nada errado aconteça, que eles estariam sendo cooptados ali para poder, vamos dizer assim, burlar o sistema. Pessoal, os militares deram uma resposta duríssima para ele. O pessoal, os militares que ainda estão no poder falaram sobre isso, os militares do Clube Militar e outros aí. Eles deram respostas duríssimas aos ministros do Supremo, inclusive falando até mesmo da podridão que eles exalam ali das suas togas através dessas decisões que eles tomaram. E eu não sei se os ministros do STF vão ter peito e vão querer realmente arrumar encrenca aí com as Forças Armadas. Eu acredito sinceramente que não, viu? Bom, mas é isso aí, pessoal. Deixa o seu comentário. E uma outra pergunta aí para você responder também. Você acredita que os ministros do Supremo vão ter peito mesmo de peitar a instituição executivo mais Forças Armadas? Porque as Forças Armadas elas já demonstraram que não estão de acordo com esses absurdos, essas arbitrariedades jurídicas cometidas por eles. Então fica aí a pergunta, você acredita que o STF vai ter peito para enfrentar mesmo e contra as Forças Armadas? Deixa aí nos comentários. E é isso aí. Pessoal, lembrei aqui, só para terminar, parece que o Twitter, ou Twitter, como a gente fala aqui no Brasil, foi realmente comprado ali pelo milionário, né, pelo Elon Musk. Agora
talvez a rede vai ter realmente um pouco mais de liberdade, de verdade, naquilo aí que se propõe, né? Uma rede sem censura, uma espécie de praça pública ou de ágora, como diriam na Grécia Antiga, para que os assuntos sejam real e verdadeiramente debatidos sem censura. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se o Papai do Céu assim nos permitir. E, assim que der certo, eu falo para vocês aí que é o nosso convidado especial aqui para essa live que vai ser show, cara. Já tem até o assunto da live. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí, galera. Valeu. Fui!